Bom, boa tarde a todos novamente. Obrigado, Sérgio, por ter vindo à nossa Casa de Leis, ao diretor Rodrigo e ao Éder do Aires PCJ. Quero chamar o Serginho Carnevale para compor a mesa, por ser da Secretaria de Administração, pela comissão. Esta é uma reunião que está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo YouTube, o qual o Lucas Calori, da imprensa, também está participando. Boa tarde, vereadores e vereadora. Surpreendente Sérgio, representantes da Aires PCJ, imprensa e público presente. É um prazer tê-los nessa casa para esclarecimento e dúvidas a respeito do aumento de 7,14% na tarifa de água e esgoto a partir de outubro. Informo que essa reunião da Comissão de Administração Pública está sendo gravada. Lembro ainda que essa reunião é solicitada pelos vereadores em sessão ordinária realizada na sessão dia 11 de nove de 2023 e teve anuência da presidência da Câmara, conforme artigo 3º, inciso 11 do Regimento Interno. Bom, como todas as sessões que eu presido pela comissão, tem reuniões que eu provoco e tem reuniões que é provocado pelos vereadores. Então, como eu gosto de ser justo em todas as reuniões que eu presido, eu vou passar a palavra ao vereador Rafael Andretta, o qual sugeriu na sessão ordinária sobre o aumento da tarifa da água. Então, o primeiro a falar é o vereador Rafael Andretta. Com a palavra, Rafael. Boa tarde, senhor presidente, os vereadores que estão aqui, funcionários, público presente. Também gostaria de convidar o senhor Roverati e a senhora para sentar aqui na tribuna de honra. Depois também, se sobrar algum tempinho, abrir a palavra para ele aí, que também sempre defende as causas da cidade e também a água. E eu quero começar a minha pergunta, é o seguinte: pedir para vocês virem aqui semanalmente, porque vocês trouxeram chuva, vai chover, vai encher o rio e a água vai ficar mais barata. É o seguinte, eu vou perguntar para o Sérgio primeiro, depois eu vou perguntar para os dois. O Sérgio, eu queria que ele falasse a função que ele tem no DAI e o salário dele, que ele recebe lá. E vocês dois, qual que é o seu nome? Rodrigo, da Aires PCJ, e o seu? Helder, eu também gostaria de falar quais são as suas funções lá na Aires PCJ, se vocês fazem um trabalho voluntário, se vocês têm cargo e quanto vocês recebem. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é o seguinte: eu estou com pouca bateria no celular e eu discordo com o aumento da água. Eu vou falar do ano passado, que acho que atingiu 17% ou 14%. Depois alguém me confirme 14% ou 17%, ano passado. E agora, esse ano, veio aí para o mês que vem, de outubro, mais 7%. Sendo que eu dei uma olhada aqui, eu dei um Google aqui, em Piracicaba, se não me engano, deu 4% e aqui deu 7%. Queria saber qual que é a diferença do rio de Piracicaba com o daqui, sendo que não leva nem 10 minutos uma cidade da outra. Então, a pergunta, a primeira etapa é essa: dizer que eu sou contra o aumento da água. É por isso que nós, não eu, Rafael, nós convocamos e estamos aqui presentes para debater isso. Função de vocês, quanto vocês ganham. Minha função é vereador, eu não sou RH, mas é só para entender aí como é que tem um aumento desse, sendo que tem um estudo da Unesp aqui, para você viver razoavelmente, e claro, se não me engano é na Unesp, você precisa ganhar R$6.000, certo? Não sou eu que estou falando, é um estudo. E aí um salário aí mínimo de 1.300, 1.308, como é que fecha a conta aí no aumento da água, certo? Sendo que em Rio Claro, uma conta de água vem 100, com esgoto passa 200. Se uma família vem 300, com esgoto ela vem 600. Se uma empresa, uma padaria, um varejão, um lava rápido, um mini mercado gasta R$1.000 de água, com esgoto vem para 2. Então, para cagar aqui em Rio Claro custa caro.
Então, eu queria que vocês se apresentassem, quais suas funções, quanto vocês ganham, para mim saber aqui, porque as contas não estão batendo. Para quem ganha R$ 1.300, R$ 1.200, que é o salário mínimo. Boa tarde para vocês. Bom, vou passar primeiro a palavra. Quero ver se o Serginho quer falar mais alguma coisa, o Alessandro, ou já passa para eles, depois vocês falam. Então, Sérgio, com a palavra, meu querido. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente da mesa, vereador Hernani, boa tarde, Rafael, colegas da Ares, demais vereadores, pessoal da plateia. Bom, meu nome é Sérgio Luiz Costa Ferreira, eu sou funcionário comissionado como superintendente do DAI. O salário do superintendente é igual ao dos secretários, o qual, todo mundo sabe, está congelado desde 2008. Mas pode falar o valor, não fica com vergonha, não. O valor é 9.770 bruto. Caso o vereador não saiba, a gente pode mandar por escrito depois. Certo? Eu sou comissionado pelo prefeito e não vejo a pertinência do meu salário com relação ao aumento da tarifa de água. Eu não perguntei da pertinência, eu perguntei, você acabou de falar que ganha quase R$ 10.000, certo? Tem um imposto, cai para, sei lá, 8 e alguma coisa. Então, você tem condição de pagar um aumento de água. Eu, vereador Rafael, não tem problema nenhum de falar quanto eu ganho. Eu ganho 8.200 menos o imposto, cai para 6.200. É importante vocês saberem quanto ganha um vereador. Então, eu aguento ainda um aumento de água. Então, o senhor ganha bem e eu também ganho. E o povo que está lá fora? Do Terra Nova, do Palmeiras, do Ipanema, da cidade inteira. Como é que trabalha numa Whirlpool, numa Cerâmica Delta, na Brascabos, na fábrica de bala, na Pinga Tatuzinho, que ganha um salário mínimo de 1.300, beleza? Então vamos lá. Se ele paga numa casa com uma família simples aí, ele paga uma água de 150 e paga o esgoto, vai para 300. Vamos supor que essa família, vamos supor não, estou falando a realidade brasileira, ela paga um aluguel de R$ 600, mais 900 de água, já deu quase o teto do salário. Se a esposa dele não trabalhar, passa fome. Porque o pai de família trabalha para pagar a conta e a esposa tem que trabalhar para comer. Não estou falando de carro, de moto, de financiamento, de laptop. Eu não estou falando nada disso. Estou falando se dois não trabalhar, passa fome. Sem comprar sapato, tênis, nada disso. Então, eu não sei de onde que vem isso, esses aumentos. Vocês estão fora da realidade. Vocês da Ares aqui também. Com todo respeito, tá? Vocês vieram aqui para escutar e para debater. Não tem mais condição isso. Ninguém aguenta mais isso, ninguém aguenta pagar. Você sai aí para Rio Claro e uma boa parte aí tem gato. Eles têm que fazer. Eu não estou falando para fazer aqui, tá? Só que não tem condição. Não tem condição de pagar. Então vocês acham que está resolvendo de um lado e está prejudicando do outro. Até o próprio DAI deixa de arrecadar, porque do jeito que estão as coisas, não tem condição. O Sérgio já se apresentou e eu já conhecia. Obrigado pelo seu salário de 9.770. O senhor tem condição de pagar aumento. Agora eu quero saber dos outros dois meninos aí. Rodrigo, pode se apresentar. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A gente agradece o convite para participar da reunião. Rodrigo, por favor, só Sim. que o senhor tem que se direcionar à mesa. Perdão. Como ia responder o Não tem problema, já... Mas o senhor tem... Sim, perdão. Tá bom. Agradeço o convite, a participação. A gente está à disposição e aberto para debater, receber críticas, esclarecer. A Ares PCJ é um órgão público, é um consórcio de municípios, né? Rio Claro é um dos municípios consorciados, originalmente consorciados, e esse consórcio tem uma função de autarquia de todos os municípios associados, responsável por regular e fiscalizar o serviço de saneamento básico.
Então, eu sou concursado, né? Sou um servidor concursado na área SPCJ, sou analista, nós temos uma carreira lá de analista de fiscalização e regulação. Atualmente essa referência é de aproximadamente R$8.000, eu não vou saber exatamente, que a gente teve reajuste recentemente. E estou na função de coordenador de regulação, que tem uma gratificação de 20% sobre o salário. Isso está definido no estatuto do consórcio. Enfim, temos essa informação no nosso site, ela é pública, então a gente não tem problema em falar. Eu acho que não sei se já avanço em algum outro questionamento, ou se a gente... o reajuste, ele tem eu, inclusive, trouxe uma apresentação, mas posso falar basicamente que nós temos a prerrogativa legal de definir tarifas. Então, para todos os municípios que são regulados pela agência reguladora, atualmente são 66 municípios, a Lei Nacional de Diretrizes de Saneamento Básico informa que deve haver uma entidade reguladora independente que fixará tarifas, dentre outros normativos. Só uma parte, por favor. Uma parte, vereador Alessandro. Mas vocês determinam ou vocês sugerem esse aumento? Não, esse aumento é determinado pela agência reguladora. Determinam. Existe uma metodologia e uma resolução que normatiza como esse cálculo deve ser feito de uma maneira técnica, né? Nesses 66 municípios. Nesses 66 municípios. E por que os outros não estão do Estado? Os 66? Porque, sim. não, estou deixando bem claro para todo mundo entender, entendeu? Sim, exatamente. A definição da entidade reguladora qual será a entidade reguladora é uma prerrogativa do titular dos serviços, que no caso são os municípios, né? Pela Constituição, o proprietário do serviço de saneamento é o município. Então, o município ele tem a opção de escolher por uma entidade reguladora que ele próprio cria, uma própria entidade reguladora que vai se autofiscalizar, uma entidade reguladora estadual, que é a Arcesp, que é a agência do governo do Estado, ou, no nosso caso, os municípios podem se consorciar para, principalmente tendo em vista ganho de escala e você ter uma menor interferência política, você ter um órgão comum a todos os municípios, né? Então, esse número é nos 66 municípios? Essa porcentagem? Não. As tarifas elas são definidas especificamente por município, porque no caso da Ares só existe prestação, nós só regulamos prestações de serviço locais. Então, por exemplo, a agência estadual regula a Sabesp, regula a companhia estadual. A Sabesp tem uma estrutura diferente, ela tem uma tarifa única para todos os municípios atendidos, são cerca de 350, não sei exatamente o número, porque ela pratica um subsídio entre os municípios. No caso da Ares, cada município tem o seu próprio prestador, tem seu próprio sistema, então não há correlação entre os sistemas ou correlação de personalidade jurídica entre os prestadores, então cada município tem uma realidade Vocês específica. Recebem algum dinheiro do DAI ou da prefeitura? Sim, as atividades da agência são financiadas pela taxa de regulação. Que nós então, chamamos. Conforme aumenta o preço, vocês recebem mais? Sim, mas não, sim, é uma questão que sim. Tem que ser analisada. Conforme a água aumenta, vocês recebem mais. Sim, mas isso de forma não, alguma... Só estou perguntando para ficar claro. Então, mas sim ou não? Você precisa resolver aí, com toda a humildade e respeito. Sim ou não? Sim, então, sim. É isso. Aqui é uma discussão aqui, que, desculpa se tem alguém acompanhando em casa, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque o superintendente do DAI defende o DAI, certo? Ganha 9.770, pode aumentar, dar aumento para ele que ele aguenta. Os dois meninos da Ares PCJ aí ganha 8.000 cada um, certo?
Com todo o respeito. E além de ganhar, eles ganham com consórcio a empresa. Então, quanto mais sobe, mais eles ganham. Então, aqui todo mundo ganha bem. E ele vai defender o DAI, ele vai defender a Ares, eu tenho que defender o povo que paga meu salário. Então, é uma discussão aqui, é a mesma coisa, só vou mudar um pouco, que não deu para mim numa reunião hoje, lá do piso das enfermeiras, das técnicas de enfermagem. Nessa reunião, se aquela comissão tiver alguém com cargo da prefeitura, já não serve para nada, porque de vez deles defender os enfermeiros, eles não vão defender, porque estão amarrados com a prefeitura. É a mesma coisa o sindicato. O sindicato, se tiver alguém, ex-presidente do sindicato, trabalhando na prefeitura, ele não vai defender os funcionários. Entendeu? É aquela toma lá e vem para cá. Então, é importante a gente saber aqui, só que não 5, 7 minutos de reunião já deu para saber que nós não vamos chegar em lugar nenhum. E que sistema é esse que é diferente? Porque dei um Google aí, em Piracicaba deu 4%, certo? Sendo que o rio daqui alimenta lá. Piracicaba 4,71 e Rio Claro deu 7,70 e poucos por cento. 7,14%. 7,14%. Eu só estou falando ainda nesses tópicos aí, porque daqui a pouco vai mudando de assunto e aí a conversa fica torta. Sim, realmente eu acho que o que o vereador Rafael está falando, e também concordo, é que a população não aguenta mais pagar. Bom, vocês sabem disso. Uma parte. O preço da água nossa está acima da média de todos os municípios, infelizmente. Vou passar a palavra agora ao Latorre, depois ao Alessandro. Bom, primeiro gostaria de agradecer a presença aqui cheguei atrasado, do Rodrigo, do Helder e do Sérgio, nosso superintendente do DAI. Aqui cada um tem a sua opinião própria, cada um, né, fala o que quer, e eu sempre respeitei. Mas não que eu estou contra o Rafael, mas quanto ganha, quanto não ganha, eu acho que não há necessidade de expor, né? Mas, enfim, é a opinião dele, eu respeito. Mas quando o Rodrigo falou que esse aumento, quem encaminha para o DAI é a Ares CPJ. Ares PCJ. Ares PCJ. O DAI, vocês mandaram lá para o DAI 7,14. O que chegou para nós isso, é Lê? 7,14 através da imprensa, que eu fiquei sabendo. Tá, isso é determinado pela Ares PCJ. O DAI, através do superintendente Sérgio, que está aqui, também agradeço a presença, viu, Sérgio? Tem a prerrogativa de falar, não, nós não vamos dar 7, nós vamos dar 4, nós vamos dar 2, nós vamos dar 1 ou não? Essa ordem já vem de lá, da Ares PCJ, e tem que acatar essa ordem. Não, o DAI não tem a prerrogativa de mudar, como o Rodrigo disse, é uma determinação. O valor apurado para reajuste de tarifa é uma determinação. Só nesse ponto eu discordo. Peraí, Rafael, eu discordo porque, vamos supor, não estou falando questão de dar ou não dar, mas se ele recebe do DAI, vocês têm um contrato com eles, não tem? Com a Ares PCJ? O município tem um contrato com a Então, Ares. quem contrata vocês, quem contrata eles são vocês. É o DAI. É a prefeitura. Sim. Não, até onde eu entendo. Contratou para comprar essa caneta. Então, quem é o contratante é que manda no serviço. Ou eu estou errado? Posso fazer uma parte? Pode, lógico. Presidente, Com certeza, a gente está aqui para esclarecer. Até para esclarecer, quando a lei federal, ela depois de 2007, ela obrigou qualquer reajuste ou revisão ela ser feita pelo estudo de uma entidade reguladora. Sem isso, muitos prefeitos acabam não conseguindo nem repassar a inflação. Então, o que é o trabalho da Ares, assim, em suma? E, lógico, a população... Na verdade, pelo que eu entendi, sem te cortar, não tem coragem de dar, então joga na Ares PCJ. É isso que não, que eu na entendi. verdade, presidente, até esclarecendo, se eles aplicam inflação de, agora que está em 5, 6% do IPCA, é considerado ilícito pelo Ministério Público porque não passou por um estudo, então não pode cobrar nada, nem a inflação.
E quando, agora, no marco do saneamento, você está sobrecarregado até de investimentos para cumprir essas metas. Então, normalmente, o que está acontecendo nesses 66 municípios que a gente regula? É a inflação. Para quê? Para que não dê uma defasagem tarifária e também o serviço não fique sucateado e alguma coisa que eles vierem para investir. É importante que a gente está conversando com a população também, para não falar em tantos termos técnicos, mas assim, é só a recomposição do dinheiro para recobrir os custos, para operacionalizar e trabalhar com um serviço de fruição obrigatória, que é a água, para não faltar de jeito nenhum, remunerar o tratamento do esgoto, que senão também eles são punidos, e às vezes eles precisam fazer algum investimento. Então, eles delegam isso para uma entidade reguladora. O município de Rio Claro poderia assim buscar o Estado ou participar da agência reguladora, que é assim economicamente viável, porque é 0,25 a taxa de regulação. A gente diminuiu de 0,5 quando teve mais adesão dos municípios. Tem, por exemplo, a Analândia, que paga R$100 para participar do nosso convênio. E a gente faz o mesmo trabalho que é feito aqui em Rio Claro. Então, só até esclarecendo e respondendo objetivamente a questão, eles delegam por competência para a entidade reguladora para atingir a previsão legislativa, que é do âmbito federal, que é a Lei 11.445. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, o Helder. Vou passar a palavra agora ao Sérgio Carnevale. Uma boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores presentes, ao público presente, em especial o meu amigo Osmar, o Zá, ex-vereador aqui de Rio Claro, meu amigo Matheus Pesotti, que está fazendo a parte da imprensa, um prazer revê-lo, ao Sérgio e aos meninos da Ares PCJ, o Rodrigo e o Helder. Eu queria só aproveitar o seguinte, acho que a gente precisa, é óbvio que o valor do aumento acaba impactando principalmente para as pessoas que têm um salário menor, assalariados, pessoas que recebem benefícios sociais, BPC, LOAS, enfim. Mas o que eu quero pôr uma reflexão é que talvez essa casa tenha que chegar num ponto de reflexão ou de inflexão. O que a gente quer para o DAI? Não é? O que a gente deseja para o DAI? Aqui, várias vezes, o vereador Alessandro, o vereador Rafael, o vereador Latorre, Hernani, a gente várias vezes fala das condições de investimentos do DAI. E o DAI, me parece que está numa situação bastante calamitosa. Temos uma ETA 1, que o próprio Sérgio pode dizer, a situação como está. Então, de que maneira a gente deseja o DAI? Não é? Se lembrarmos que, numa comparação fria de números, o aumento da Electro é maior do que o do DAI. O serviço da Electro não é melhor do que o do DAI. É só pegar isso em vários aspectos. Por exemplo, a Electro vai fazer algum corte de árvore em linha de transmissão, deixa a sujeira para a prefeitura recolher. Se você deseja pegar uma segunda via na Electro, você vai ter que conversar com um totem, não com um atendente. Colocando isso nessa grandeza, eu queria perguntar para o Sérgio, para o Rodrigo, para o Helder, o seguinte: nos últimos 3 reajustes, o DAI aumentou em 9,52% a mais do que a BRK. Se vocês tiverem esse número, vocês podem confrontá-lo ou podem dizer a respeito dele. E o aumento do DAI foi em 9,52% nos últimos 3 reajustes, perto do que a BRK aumentou do seu serviço. Se em todos os aumentos que o DAI solicitou para a Ares, porque tem aquela fórmula enorme para compor a conta, onde constavam investimentos que deveriam ter sido feitos no sistema de água, eu queria saber se foram feitos, porque eu tenho um parecer consolidado da Ares, onde, por exemplo, tem substituição de redes mais antigas, no valor de R$ 12.621.462. Ao que me consta, há pontos comuns de rompimento de água em Rio Claro, redes antigas, como é o da frente do Velo. Então, esses investimentos que está aqui nesse caderno de parecer consolidado Ares PCJ, número 14, 2021, na solicitação do aumento de VRS da BRK, que é o fator que a BRK acaba recebendo, não é metade da conta, mas é sobre o VRS, constava investimento na adequação, modernização e ampliação do sistema de esgoto do município. Pergunta para os 3, onde andam investimentos nesse setor? Da BRK, principalmente. E a população está pagando a mais nas contas para ver essas obras, que gerariam aumentos, que justificam os aumentos dessas fórmulas paramétricas que são apresentadas
da Ares para o DAI e para a população em geral. Então, esses investimentos que compõem o aumento da conta de água, eles estão sendo feitos. Tem uma lista grande aqui de investimento. Readequação de estações elevatórias de água bruta e tratada, substituição de hidrômetros, incluso mão de obra, implantação de setorização de redes, peças e serviços hidráulicos, substituição de peças de redes mais antigas, como falei, implantação de sistema de reuso de água de lavagem das etas 1 e 2. Isso tudo que compõe o aumento está sendo feito, e principalmente a Ares tem legitimidade para cobrar a BRK sobre o que a BRK tem a fazer. Há quanto tempo se fala que a gente tem a universalização do serviço de esgoto, 100% de esgoto? Temos mesmo? Como é que fica essa situação? Queria saber, nesse aspecto técnico, até por ter trabalhado no DAI por 3 anos, respeito o DAI, vocês sabem o quanto que eu tenho apreço por lá, mas a população, às vezes, acaba pagando o aumento da conta de água com base em investimentos que foram colocados nas fórmulas dos aumentos. Esses investimentos estão sendo feitos? Pergunta para os 3. Vou passar a palavra para o Sérgio primeiro, depois para os 2 da SPCJ. Doutor Saulo, por favor, sente no lugar do Luciano, meu querido. E os assessores também podem falar, viu? E toda a sessão que eu presido, quem tiver na plateia também tem direito à fala, tá? É uma audiência pública, então, quem quiser pegar o microfone está autorizado a falar. Sérgio, por favor. Obrigado, vereador Sérgio. O DAI vem numa crescente de aumento de despesas nos últimos anos, e não vou jogar a culpa na pandemia, porque isso aí parece que já passou, mas lembra-se que em 2020 não teve reajuste, e aí houve uma demanda represada que refletiu no reajuste de 2021. Quanto aos investimentos, parte do que foi levantado, do que foi expressado aqui, falado pelo vereador, foi Se o senhor puder falar um pouco mais alto, desculpa, porque está sendo gravado, é muito importante. Alguns deles são ações pontuais que não aparecem na rua, por exemplo. Então, melhorias nas elevatórias, sistema de filtragem, a parte de tratamento de água, esses investimentos foram feitos. O que nós não conseguimos foi troca de adutoras antigas. Isso realmente não houve recurso financeiro para poder cuidar disso daí. Mas só me permita, Sérgio, implantação do sistema de reuso de água de lavagem das etas 1 e 2. O valor aqui era de 20 milhões de reais, redondo. Isso foi feito? De qual ano é esse? Esse 2021, parecer consolidado Ares PCJ. 2021, número 14. Reajuste dos valores de tarifas de água, esgoto e preços públicos dos demais serviços do município de Rio Claro, maio de 2021. Eu só grifei, grifei os que eu acho que são bem interessantes. Das redes antigas, por exemplo, é um drama. Para quem mora, por exemplo, perto do Campo do Velo, toda vez rompe. Aliás, o asfalto lá já deveriam deixar sem asfalto, que toda hora rompe. Então, reforma da ETA 1, incluindo impermeabilização, substituição de equipamentos eletromecânicos, automação de parâmetros de qualidade. 3 milhões e 500. Eu grifei vários. Sim. Eu entendo a situação do DAI, mas eu digo assim, esses investimentos que compõem o aumento, eles estão sendo feitos, estão sendo cobrados, porque alguns dependem da BRK também. Eles estão sendo colocados à prova, é essa a minha questão. Porque isso influi no aumento da água também. Não, sem dúvida. O que foi elencado como investimento, a maior parte foi feito. Tá? Como eu disse, principalmente os pontuais que não aparecem na rede pública, mas que têm influência no atendimento e no abastecimento e na qualidade da água. Esses foram feitos. Foram feitos. E a questão, até depois vou passar essas minhas dúvidas, até vou colocar em um requerimento em documento. Isso. Não é? Eu faço um requerimento perguntando desses grifados, substituição de hidrômetros, readequação de estações elevatórias à água bruta, que daria quase 3 milhões de reais,
Implantação de setorização de redes, que é algo muito importante, 10 milhões de reais. E um total grande de investimentos previstos de 74.170.990 reais, entre vários outros. Melhorias no bairro Dom Bosco, melhorias no bairro Alangrei, melhorias no Distrito Ferraz, em Anjapi, assistência, Batovi, Novo, entre outros. Então, eu vou até fazer isso como registro e até os senhores do DAI, se puderem responder essa casa, seria bom. A Ares PCJ anda cobrando a BRK com relação aos índices de tratamento de esgoto, ou, enfim, chegarmos a 100% do tratamento de esgoto? Como é que é a relação da Ares PCJ com a BRK? E eu queria saber tanto do Rodrigo quanto do Helder sobre isso. Se há essa cobrança também, ou se a BRK acaba não entrando nessa janela, nesse guarda-chuva da Ares PCJ. Sim, a BRK é um prestador de serviços regulado individualmente pela agência. Então, a Ares regula o DAI e regula a BRK. A BRK, por contrato com o município de Rio Claro, tem uma dinâmica de reajustes diferentes do DAI. Então, a BRK tem o reajuste ordinário, que é um reajuste inflacionário anual, que é pelo IPCA. Então, ela não... Isso é uma prerrogativa do contrato, né? A agência não pode macular o contrato firmado entre município e BRK. Aproveitar, desculpa, mas sim, a BRK, a Ares PCJ, então cobra essa... Desculpe o grifo meu. Cobra essa... Isso é papel de vocês, né? Isso aqui é um documento seus. Sim, sim. Cobra essa efetivação dos investimentos, vai monitorar, vai perguntar. E, enfim, uma pergunta de salão, simplinha. Como é que a Ares PCJ cobra a BRK no sentido do tratamento de esgoto? Se a gente chegou aos 100% do tratamento de esgoto, porque é comum aqui nesse telão da Câmara, eu já coloquei, o vereador Rafael já, o vereador Alessandro já, e outros, de lançamento de esgoto. A BRK é cobrada pela Ares PCJ ou há um peso maior para o DAI, há uma cobrança maior que incide do DAI e a BRK nada de braçada? Essa casa, segunda-feira, eu mesmo cobrei a BRK de um atendimento horrível no 0800, de um serviço que causou transtorno no Jardim Portugal, e nós cobramos aqui, a BRK absolutamente nem deu bola. Isso é assim na Ares PCJ também, ou o DAI acaba sendo patinho feio, primo feio? Depois eu quero uma parte. E só é cobrado o DAI e não a BRK? Não, a gente tem uma isonomia de tratamento de todos os prestadores de serviços. Então, a BRK está sujeita aos mesmos procedimentos de fiscalização, está sujeita ao acompanhamento do contrato, do cumprimento do contrato, está sujeita à análise de revisões contratuais, que no caso não são os reajustes inflacionários, são revisões que são autorizadas pela agência, e isso, logicamente, sem esquecer que o município também tem um papel na fiscalização e gestão do seu contrato, mas a BRK ela possui os mesmos deveres e obrigações perante a agência que o DAI. A única diferença é que tem uma diferença de tratamento econômico pelas condições do contrato, que não são condições definidas pela agência. Então, se a BRK teve os seus reajustes pelo IPCA nessa trajetória toda e o DAI não, são modelos diferentes que são definidos em contrato. Bom, vou passar a palavra para o Alessandro e vamos se atentar no aumento agora que está real. Não, sim. Alessandro, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom, gostaria de agradecer a presença do superintendente Sérgio, Rodrigo, Helder, vereador Rafael, vereador Latorre, Júlio, os assessores, o Saulo, o João aí, representando o Luciano e o Geraldo voluntário. Eu sei que esse cálculo aqui ele é composto por tem várias variáveis para chegar nesse percentual que é repassado. Você já disse que é uma prerrogativa de falar assim, tem que ser feito dessa forma, e segundo o secretário, o superintendente nos disse, ele não pode rejeitar isso por questões legais, é isso, né? Diante disso, esse cálculo que a Ares fez, ela vem, em alguns dos fatores,
ele vai tirar a situação do DAI de hoje? Esse aumento ele vai dar alguma melhora no serviço? Eu sei que a qualidade da água de Rio Claro ela não é ruim, é uma qualidade boa. A gente sabe que a nossa torneira, você abre, desce uma água limpa, a gente não pode reclamar dessa parte, mas esse 7% ele vai tirar a situação do DAI. Porque hoje o DAI é uma instituição falida, o DAI é, como disse o Serginho, o patinho feio da prefeitura, ele não tem mais condição de sobreviver com os próprios pés, não, com os braços, ele não tem mais condição. A gente vê que é só... A gente aprovou, há pouco tempo atrás, um aporte da prefeitura para o pagamento de energia elétrica, e outros vereadores contestam também por que não cobram os grandes devedores do DAI também, tá judicial. Então, existe uma situação muito complicada que, na minha opinião, deveria vender o mais rápido possível. O DAI deixar tudo terceirizado, porque a gente sabe de investimentos que a gente necessita na ETA 1, a gente sabe da criação de uma nova ETA, pela quantidade de habitantes que nós temos, a nossa estrutura hídrica ela é para 150 mil, nós estamos em 200 mil. Então, é assim, eu vou deixar reflexão ainda até para o superintendente, até o prefeito, se chegar até ele, isso daí, para vender o DAI. Porque o DAI é uma instituição falida da cidade de Rio Claro. O DAI é falido. Esse 7% só vai servir para tirar do bolso das pessoas. Eu não estou falando que está certo ou errado o cálculo, porque eu não vi o algoritmo que foi feito para formalizar isso aqui. Mas o que eu tenho certeza que todos os anos vai ter a mesma conversa aqui, os mesmos problemas, e estão mantendo um setor tão importante, fundamental para a cidade, que é a questão do abastecimento de água. Vital, né? Vital, exato. Se acabar a água, todos morrem. E a gente está deixando isso num governo que está... Não estou falando do Gustavo ou dos outros, estou falando assim, é uma instituição falida, não consegue pagar energia. Então, a gente tem que começar a repensar em terceirizar esses serviços que são fundamentais. Porque o que acontece? Vem, pede aporte, eu não sei nem se foi usado ou não esse aporte que foi autorizado pela Câmara Municipal, mas era para pagar energia elétrica. Então, é assim, eu acho que a gente tem que começar em outros setores também, pensar sempre em terceirizar tudo. Nós tivemos aí, recentemente, a autorização da venda do Aeroclube, muitos não gostaram, mas a gente entende que o governo ele tem que ser mínimo, ele tem que ser o mais enxuto possível. E eu vejo o DAI dessa forma. Então, essa aqui fica a minha opinião a respeito disso. Vou falar que eu concordo ou não concordo com o comento, eu não vi o cálculo, eu não sei como foi baseado isso, eu não sei se vocês vão apresentar isso para nós. Eu sei que doeu no bolso da população, mas aí eu vou deixar minha opinião, eu vou pedir para o prefeito que abra um processo aí, um estudo, para que terceirize tudo isso e acabe. E se para a ETA 1 hoje, o que acontece com o Rio Claro? 60% da população sem água? 40% sem água? Tá bom, ainda bem, graças a Deus é 40%. Aí os outros 60%, a ETA 2 vai abastecer, vai ter que abastecer para cá. Então é assim, dia sim e dia não. Então assim, nós estamos numa iminência de um problema seríssimo e eu acho que nós temos que fazer urgente aí a venda, a terceirização, o nome que queira dar para o DAI, que faz o tratamento de água, que eu sei que o esgoto já está terceirizado. É só isso, presidente. Sérgio, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Obrigado, vereador Alessandro. Realmente a situação do DAI ela não vai ser resolvida com esses 7,14%. A maior parte desse índice é a reposição da inflação e uma pequena parte é para investimento em pontos específicos para manter a infraestrutura atual. Tá? Por outro lado, se nada for feito, corremos o risco de acontecer o que o vereador falou, parar uma ETA, interromper o fornecimento de água, que é o que todos nós deitamos e acordamos rezando para não acontecer. Quanto ao modo como isso possa ser resolvido, através de uma terceirização, venda ou parceria, ou o que for, eu não tenho como dar a minha opinião, porque, é claro, depende do Executivo e do Legislativo. A única coisa é que, enquanto a gente estiver lá e conseguir respirar um pouquinho, a gente vai fazer o melhor possível para não deixar a população sem água. Obrigado. Vou passar a palavra ao Rafael.
Peraí, Rafael. Rafael, um segundinho, só para Finaliza, finalizar. Alessandro. Obrigado, superintendente. E eu esqueci de falar que hoje nós temos inúmeros empreendimentos imobiliários que não estão tendo autorização para venda de terrenos, construção de casas, por conta que a cidade não tem capacidade de abastecer esses empreendimentos. Então, está impactando também nessa questão aí de desenvolvimento da nossa cidade. Só isso, obrigado. Com a palavra, Rafael, depois Júlio Lopes. Só para voltar no foco da reunião, dizer que aqui é uma audiência pública. O meu cargo é público, do superintendente do DAI é público e da Ares PCJ é público. E como é uma audiência pública, eu pergunto o que eu quiser. Entendeu? Então, eu quero focar na reunião, não como o vereador veio aqui, citou meu nome, eu pergunto o que eu quero. Certo? Vamos lá, voltando, Sérgio, eu quero assinar seu requerimento em relação a investimento, porque é o seguinte, passou para a Câmara aqui, para uma votação que eu votei contra, de a Prefeitura pagar a conta de energia do DAI. Além de a Prefeitura não estar pagando, não está pagando, tá? E tem alguma coisa errada. Quando uma autarquia tem que pedir para outra pagar, alguma coisa está errada, viu, Sérgio? É a mesma coisa de eu ligar para o meu pai e para minha mãe e pedir mesada para eles. Eu tenho 41 anos, que vergonha. Pai, acabou o gás, você foi um vale em mim. Tá tudo errado. Então, em relação ao investimento, eu também quero, porque é o seguinte, esse investimento eu não o vejo hoje andando para a rua. O DAI, a prefeitura vai lá, nós brigamos para fazer um recapeamento, o DAI vai lá e rasga para fazer o serviço. Nada contra, viu, Sérgio? Porque tem que ser feito o serviço. Por quê? Porque embaixo está tudo podre. Então, nós fazemos o trabalho em cima, mas embaixo está tudo podre. E além de fazer, depois você passa em frente vários comércios que tem em Rio Claro. Casas, o DAI não vai tapar o buraco. Não é o DAI, é uma terceirizada, mas que presta serviço. E o DAI paga. Então, essa qualidade, Sérgio, eu não enxergo por aí. Batovi sem água até hoje. Caminhão-pipa, no trevo de Batovi ali, caminhão-pipa tem que levar 2, 3 vezes água lá por dia, porque senão falta. Então, eu não vejo esse investimento, principalmente lá em Batovi. Outra coisa, no que o Alessandro falou, que é meu amigo e eu respeito. Eu sou contra a venda do DAI. O DAI tem potencial. O DAI, a gente está discutindo aqui, mas o DAI tem excelentes profissionais, tem gente capacitada, só que eles não têm condições de trabalho. Então, esse é o problema do DAI. Falta de investimento. E eu sou contra vender o DAI. Eu sou contra. Quero deixar registrado aqui, eu sou a favor de devolver ele. Agora, a pergunta é para você, tanto Sérgio como os integrantes aqui da Ares PCJ, certo? Nós vimos aí o Odebrecht que virou BRK, certo? Só tomaram um banho que a roupa é a mesma, certo? BRK, Odebrecht, dos escândalos lá que teve em Brasília. Foi tanta corrupção, tanto roubo, que não deu para pôr dentro da carteira, nem no bolso da calça e colocar na cueca. Tanto que a Odebrecht estava envolvida, que hoje é a BRK. Você vendo esses escândalos que aconteceram lá, que não é uma empresa limpa, certo? E vocês também que trabalham com isso. Eu nem culpo vocês, que para mim vocês vendem consórcio. Quanto mais terceirização tem no município, mais vocês ganham. Então, vocês são advogado da área, vocês não vieram aqui defender quando o pobre, o trabalhador de Torque, de Whirlpool tá recebendo. Vocês vieram defender a empresa, e quanto mais terceirização tem, mais vocês vão ganhar. E agora, sobre essas denúncias, que não é novidade para ninguém, de escândalos em Brasília. O que os senhores fizeram para acabar com esse contrato entre BRK e DAI? Esse monte de corrupção que tem. Esse esgoto caro pra cacete aqui de Rio Claro, que para cagar aqui é caro. E não tem
100% do esgoto tratado. E nós vimos que ela fala que Rio Claro é uma cidade de 100% tratado. Você vai numa obra no Cervezão, aproveita que os senhores estão aqui na cidade com respeito, vocês vão lá ver o derramamento de esgoto num córrego que cai no Corumbataí. E os senhores vão fazer o quê? Vou levar vocês na Avenida 11, saindo daqui, do lado da ponte à esquerda tem uma toceira de bambu jogando esgoto 24 horas. Vocês vão fazer o quê? Matando água, peixe, aí vai um cara pegar um curimba na vara, um dourado, vai preso. E os grandes poluindo, BRK aqui, ó, vocês vão fazer o quê? Tá aí, na cidade, os senhores estão aqui, tá tendo denúncia. Cadê a quebra de contrato? Cadê o DAI entrando? Mais argumento que isso que eu estou falando? Então, os senhores não querem resolver o problema. Os senhores querem vender o DAI. Eu quero devolver. Alessandro, não estou rebatendo você, nós somos amigos. E aqui o foco é preço caro para a população. Não é briga de vereador, nada, com todo respeito. Mas eu sou a favor de devolver. Por que no DAI não consegue pagar a conta de energia? Porque a BR vai lá, toma metade do dinheiro. E se uma empresa na dificuldade, uma pessoa, um familiar, um cidadão, não consegue pagar, o DAI tem que pagar a BRK. E quem que aguenta isso? Que empresa que aguenta isso? Sérgio, você tem um sócio. Você fica lá trabalhando o dia inteiro. Você é dono da empresa, vem um sócio seu de São Paulo que cobrou metade da sua empresa, vem aqui, passa a mão no dinheiro e você aí trabalhando, se dedicando à empresa, e ele vem e toma, e aí? É isso que está acontecendo. E uma roubalheira pra caramba que foi visto, fora a poluição que eu estou vendo aqui. Repito, vai no buraco do Cervezão, jorrando esgoto, caindo no rio, e ali, no Nova Rio Claro, que vai ali para o Jardim, fugiu. No Nova Veneza, poluição. O que vocês têm me a dizer a isso? O que a Ares vai fazer por isso, após essas denúncias minhas? No que vocês vão me ajudar? E no que vocês vão ajudar o povo de Rio Claro? Por favor, eu quero essa resposta. Bom, Sérgio, quer falar? Depois o Ares fala também. Fred, já vou te dar a palavra já, filho. Pode ficar tranquilo. Rapidamente, então. Com certeza. Sobre o contrato da BRK, antiga Foz do Brasil, depois Odebrecht, depois BRK, Foz do Rio Claro, Odebrecht, depois BRK, muito foi falado desde 2007, quando foi assinado. Passaram-se várias administrações, cada uma delas tentou a sua forma rever ou mudar as cláusulas contratuais, mas o que foi pactuado lá no início foi mantido, algumas coisas foram atualizadas e vem vindo desde então. A gente pode dizer que o custo da BRK para o DAI realmente ele é significativo. Porém... Não, está matando o DAI. Está matando. Vamos falar a verdade, né? Nesse momento... A BRK está matando o DAI está morrendo e a população está morrendo junto com o preço da água. Essa é a pura realidade. Infelizmente, né, Infelizmente, Sérgio? concordo, vereador. Mas, por outro lado, se não fosse o trabalho da parceria público-privada, não vamos citar o nome da empresa. Sim. O DAI não teria feito, ao longo desses 15, 16 anos, não teria feito os investimentos que a BRK conseguiu fazer. Então, eu não sei lá de cima como que funciona em termos de administração, mas aqui no município, a BRK tem sido uma parceira eficiente. É claro que tem inúmeros problemas que vão aparecendo e vão sendo resolvidos, uns mais rapidamente, outros com menor celeridade, mas vão sendo resolvidos. E o DAI não tem competência jurídica para fazer qualquer coisa em relação ao contrato, porque o responsável pelo saneamento é a prefeitura, é o jurídico da prefeitura. Sim. E eu imagino que em outras administrações já foi pensado e foi tentado alguma coisa nesse sentido. O próprio prefeito Gustavo talvez tenha pensado em algum momento, mas eu acredito que não seja possível fazer nada. Tá. O Júlio, quer falar? Fred, já vou pegar o microfone para você já. Boa tarde, Hernani,
Serginho, Rafael, da Torre estava aqui, representante dos vereadores, Sérgio, Helder, da Ares. É o seguinte, você falou quanto que é Piracicaba? Está 4 pontos... 4, o Rafael acho que falou 4 pontos, alguma... Piracicaba é 4. 4 e pouco, tudo bem. Vai, tá 4 7. alguma coisa, vai. O Helder, a Piracicaba é plena, né? Com a palavra, Helder, com a palavra. Obrigado. Com a palavra. Piracicaba fez a mesma metodologia de Rio Claro, ela fez uma PPP do esgoto, tá? E até auxiliando o vereador, essas metodologias foram as primárias assim que ocorreram no Brasil. Concordo. Então, às vezes, ela fica um pouco onerosa porque ela demandou um investimento muito rápido e todas as autarquias, inclusive Atibaia, que também é uma autarquia, está na mesma situação de Rio Claro e Piracicaba, eles também têm essa dificuldade, às vezes, de controle orçamentário. Obrigado. É que Piracicaba teve alguns outros investimentos que Rio Claro não teve na questão da água, do saneamento. Nesse caso, então, porque o SAI de Piracicaba, a situação do SAI é bem melhor que O o da contrato é diferente, porque lá eles tomam conta também da parte operacional dos hidrômetros e prestam outros serviços também em área rural. Também. Concordo. E a dívida também não fica para o DAI, né? Que aqui, por exemplo, a imprensa fica tudo para o DAI e o DAI tem que repassar para o BRK. É a mesma metodologia de valor de referência, de preço de referência. O VRS. A autarquia ela acaba remunerando o concessionário pela regra contratual, volume tratado ou alguma regra de tratamento do esgoto. Tá? Vai sair uma norma de referência da ANA, não vai tardar muito e vai padronizar todos os contratos para justamente não acontecer. Algumas metodologias assim de PPPs que foram feitas, alguns tribunais de contas já não aceitam mais. Tá? Foi as primeiras que aconteceu. Isso aí não sabemos. Com a universalização do saneamento, poderá baixar muito a questão, como você falou da Sabesp. 360 municípios, acho que é a Sabesp. Só que a Sabesp, que ele compra para uma cidade, ele compra para outra, e é tudo. Ele tem um escritório central. Uma parte. Subsídio cruzado, positivo. Subsídio cruzado, positivo. Então, se torna mais barato até. Tem cidades aí, o reajuste da água até a operação pela Sabesp que Rio Claro. Mas um questionamento que vocês gastam muito aqui, Sérgio, que eu vejo na ETA 2, é a questão. E a ETA 1 até é um pouco menor, é a turbidez da água. Porque a água do Rio Curumbataí, a turbidez está sempre elevada. E nunca foi assim, a água do Rio Curumbataí. Hoje a água do Rio Curumbataí é barrenta, inclusive teve no Ribeirão Jacutinga essa semana. Ali foi comprovado que é de uma cerâmica não, a estação de areia, que tinha um tanque, estourou e foi no Ribeirão Jacutinga. Agora eu falo para você, Sérgio, a turbidez do Rio Curumbataí, qualquer chuva que dá, às vezes você tem que parar a ETA. E outra coisa que eu falo, o método que vocês usam ali, o desassoreamento daquele canal que foi construído na época de 70 e pouco, está bem ultrapassado. Porque hoje todo o pessoal capta água lá dentro do rio, praticamente, e traz a construção. Nós fizemos, vocês não conhecem aqui da ETA 2, né? Acho o tratamento de água da ETA 2, a captação de água. Acho que não conhece. Monitor, tudo bem. Vocês fizeram a barragem, uma barreira. Toda a água vem, chega até uma barreira de terra. Aonde vai o resíduo sólido? Diretamente na canaleta. Sempre está faltando água na cidade, parando na ETA para desassoreamento. Eu sei que antigamente fazia à noite, agora de sábado estão trabalhando durante o dia lá fazendo, que é os dias mais principais que a turma usa água. Mas tudo isso impacta no valor residual de cobrança. Porque quanto mais despesa você tem, você vai cobrando mais. Agora, o DAI precisa dar um jeito para amenizar. É a mesma coisa quando foi falado aqui de troca de rede. Quantos quilômetros tem de troca de rede na nossa cidade que não foi interligado aos ramais domiciliares? Quantos quilômetros tem? Você tem que saber, Sérgio. Sabe isso aí, Serginho? Então, porque é o seguinte, as trocas de rede foi feita. Inclusive, a Rua 6 tem uma rede de PAD. Tem, não, então, essa de PAD só precisa ser ligada. Não está interligada. E está sempre estourando as outras redes
e falta interligação, a derivação da rede nos hidrômetros. Tudo isso aí impacta no custo, que é na perda de água na nossa cidade. Quanto que é a perda de água na nossa cidade hoje? É altíssima, 30%. É altíssima. Para o nível de uma região sudeste. A região sudeste é altíssimo isso aí. Então, nós não temos um controle de perdas hídricas. Hoje, 30% da água que você trata, você perde 30%. 70% é utilizada. Então, se paga 100% sobre 70%. Tudo isso aí impacta na hora de fazer o cálculo, para reajuste? Por favor, todos que falarem no microfone, porque está sendo gravado e a imprensa está passando no YouTube. Por favor. O Rodrigo, porque é pode muita falar. despesa que tem o DAI e não tem a efetivação. Eu falo, com essa troca de rede aí. Porque quando se fala, o hidrômetro, você trocou o hidrômetro, tem hidrômetro, ele tem uma vida útil. Se não trocar o hidrômetro, a pessoa consome a água lá e está consumindo. Ele está pensando que está consumindo pouco e está consumindo bastante e o DAI não está recebendo. Rodrigo, pode falar? E depois também responde sobre a cratera que está lá no Sorvezão, que é um absurdo. E se vocês podem tomar alguma providência sobre Só para terminar. Então, tudo isso aí é umas coisas que o DAI tem que começar a tomar essa ciência, porque se trocou o hidrômetro, interligou essas derivações, vai ter menos perda de água, essa água vai chegar mais na casa das pessoas, não vai ter tanto consumo, porque o esgoto hoje é mais barato você tratar o esgoto do que a água. É muito mais barato. O esgoto vai tudo por gravidade. Alguns lugares tem estação elevatória. A água é por energia, desde a captação até chegar na residência, fora os produtos químicos. Então, eu sempre falo, o DAI teria que ter um método aí, na economia, para baratear a conta de água na nossa cidade, teria que ter esses cálculos aí, principalmente para economizar, porque do jeito que está hoje, os insumos é caríssimos, mas eu não vejo nada o DAI fazendo para que, principalmente no combate de perdas. Quando o Rafael falou aqui de gatos, concordo que a pessoa vai fazer gato, Rafael. Agora, tem gato, tem 2, 3 quilômetros de mangueiras no meio de mata, abastecendo as pessoas. Aí já não é gato na residência da pessoa, é diferente. Só isso. Só, senhor presidente, queria agradecer você por voltar àquela cobrança. Com certeza. Porque senão está parecendo aquelas reuniões de Brasília. Eu pergunto as coisas, não sei, não vi, não responde. Júlio, essa pergunta que você fez de perca, e se o DAI está falando que é 30%, pode colocar que é 50%. É igual minha mulher quando vai no supermercado. Quanto você gastou bem? 150, ela gastou 300. É igualzinho. E voltando à pergunta, o que vocês vão voltar com a BRK? O que vocês vão fazer com essas denúncias que eu acabei de fazer? Estou aqui aguardando a resposta, porque aqui Rodrigo não Helder, é Brasília, não, que não sei, não vi, não responde. Com a palavra, Rodrigo. Sim. Bom, a gente, para esse caso específico, a gente está à disposição para fazer uma visita, sendo requisitados para isso. É nossa função. A área SPCJ tem uma ouvidoria que tem um caráter de segunda instância para encaminhar reclamações, denúncias, sugestões. Então, se essa denúncia... mas ainda não... Vocês nem têm conhecimento daquela cratera lá? Eu sinceramente, não, eu não sou analista da área operacional de Rio Mas Claro. Ninguém pediu para vocês até hoje. DAI nunca falou, vai lá dar uma olhada lá, vai lá ver o que está acontecendo. Nunca. Vereador, sinceramente, eu teria que averiguar com a área operacional. Eu agora te diria que não. Sim, agora eu não tenho essa informação objetiva. Tá. Mas... Vereador, poderia me dar uma parte só pode para falar, Helder, conseguir tentar fazer o esclarecimento? A gente tem algumas condutas que nem a Agência Reguladora Nacional também fizeram isso para o saneamento obrigatório. A gente só pode agir, só pode agir
depois que teve na competência do contrato da BRK ou do prestador público. Ela está lá no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 11.445, a mesma metodologia que acontece com a ANAC e a Anatel. Ali a gente pode intervir. Inclusive, o vereador comentou sobre um caso do 0800 que foi atendido mal à BRK. Até respondendo objetivamente, se caso acontecer isso, o munícipe que está escutando a gente, vira a fatura de água, tem o número do 0800 da Ares, já liga para a gente que a gente pode entrar no problema e até sancionar o município com metodologias de multa e outras determinações. Então, isso é muito importante. Respondendo também objetivamente, vereador, o caso dos investimentos. A gente tem uma metodologia de que quando é feito um pedido para investir do prestador, a gente até remunera na tarifa, só que se caso ele não fizer, tem uma metodologia de glosa. Caso que seja algum ponto específico, algum investimento, o vereador queira questionar, pode perguntar tanto para o DAI se já terminou a obra, ou se não, tem obras que demandam mais do que 1 ano, 2 anos, então a gente faz esse controle orçamentário. Se não investiu, a gente faz a glosa, então tem uma metodologia que funciona. Tá? Eu vou fazer, me permita, Helder, me permita, presidente, eu vou fazer o requerimento para o DAI com cópia para os senhores. Perfeito. Ô Sérgio, agora vai uma pergunta. Por que o senhor ainda não provocou a Ares PCJ para ir lá ver o problema lá no Cervezão, que eu acho que, com todo respeito, é mais importante do que o aumento da água? Porque ali 60, 70 mil pessoas estão sendo prejudicadas diariamente. Então, essa pergunta vai para o senhor, eu quero ouvir a resposta. Porque aqui nós estamos ao bem da população, não é o Hernani, não é o Sérgio, não é o Rafael, não é o Serginho. E eu acho que a gente deve isso aos moradores do Cervezão. Por favor, Sérgio. Obrigado, vereador. Segundo as últimas informações, as últimas relatórios da BRK, está em fase de conclusão a canalização do esgoto até eu não sei se é... Bom, um ponto de coleta que vai chegar até uma ETA. Depois disso, vai ser feita a repavimentação e a recuperação da área. Está em processo de andamento ainda. Tá, mas agora, por que o senhor não provocou a Ares PCJ para ir lá no lugar conhecer o caos que está lá, Sérgio? Bom, Hernani, aí eu tenho acompanhado diretamente com o senhor secretário Valdir de Obras. Um pouquinho mais alto, por Desculpa. favor. Acompanhado diretamente com o secretário Valdir de Obras, e em algumas conversas a gente tem levantado essa questão. Havia um entendimento, há um entendimento que tão logo termine a parte que cabe à BRK, o que couber à prefeitura, ela vai recuperar o espaço ali que foi degradado. Agora, quanto a provocar a Ares, nós entendemos que está dentro do prazo que foi estipulado inicialmente. Tá? Eu até entendo que já passou muito tempo, já deveria ter terminado, mas está dentro do prazo que foi estipulado inicialmente. Tá. E mais uma pergunta aos senhores vereadores, eu estou de acordo. Vamos fazer um ofício, um requerimento, provocando a Ares, porque a nossa função é fiscalizar. Então, acho que a gente já pode sair daqui pronto, o requerimento assinado por nós, provocando a vocês a visitar lá, por favor. E, por favor, como o Rafael falou, vamos acabar com aquilo lá que está uma vergonha na cidade de Rio Claro, gente. Uma parte, senhor Hernani. Uma parte, Júlio Lopes. Da BRK, já está pronto lá, a interligação do emissário. Falta ela terminar o alteamento dos postos de visita, que depende da prefeitura fazer a galeria, fazer o aterro para ele poder dar sequência no alteamento. Então, a BRK fez esgoto, agora depende da prefeitura fazer a galeria. Faz quase 2 meses já. Quer falar? Fred, pode falar, com a palavra. Alô. Pessoal, eu estou aqui como advogado que entrou com uma ação popular em nome do seu Clóvis Roverati, antigo vereador aqui da cidade, em 2020 para questionar o contrato da PPP do DAI, porque ele foi feito em 2006, antes da constituição, acho que da Ares PCJ, não é isso? E lá, nesse processo, eu vou falar de forma bem clara para todo mundo entender, todo mundo que está ouvindo, lá nesse processo, nós questionamos a questão da cobrança
que esse contrato é um contrato abusivo, que, se não me engano, ele foi o segundo do Brasil a ser concretizado. Nós questionamos a questão da disponibilização do serviço, que a lei estabelece que só pode ser cobrado a partir da disponibilização do serviço para a população. Quando a Odebrecht, Saneamento Rio Claro, Foz, Odebrecht, quando eles assumiram em 2006, eles assumiram um sistema de tratamento com 24% de esgoto tratado. Lá, já no mês seguinte do contrato, já cobrava 80% da população. 80% do esgoto tratado, sendo que tratava 24%. Nós estamos pedindo nessa ação popular a restituição aos cofres do DAI, desses valores que foram pagos de forma indevida. E o que me surpreendeu mais quando a gente entrou com esse processo foi que o DAI, a população sabendo que o DAI estava com caixa em déficit, passando uma dificuldade financeira enorme, o que me surpreendeu quando eu recebi a contestação do DAI nesta ação? O DAI defendendo o contrato da PPP. O contrato que é extremamente leonino, um contrato que veio para quebrar o DAI, e o DAI vai, em contestação à nossa ação, defende os procedimentos adotados pela Odebrecht, defende o contrato, não questiona em nada. Tanto é que, na gestão passada, houve um projeto de lei que foi discutido nessa casa para autorizar o uso de parte do fundo garantidor desse contrato, que tudo que é pago, né, recolhido das contas de água, 5% vai para o fundo garantidor, que é de gestão única e exclusiva da Odebrecht. O projeto de lei veio para essa casa de autoria do ex-vereador, não foi do ex-vereador? O que foi? Tá, era um decreto, mas veio um projeto de lei para cá, porque esse projeto foi votado, foi autorizado, teve maioria de votos. Teve maioria de votos nessa casa. Eu apresentei isso nos autos para provar que o caixa do DAI não estava bem e precisava desse dinheiro do fundo garantidor para poder pagar as despesas de substituição de motores, se não me engano, para poder otimizar o serviço. E a Odebrecht entrou com uma ação para poder barrar a liberação, o uso de parte desse dinheiro do fundo garantidor, em mandado de segurança. Então, pessoal, o que eu vejo? Eu vejo que, não estou falando dessa gestão, não estou falando da gestão passada nem da anterior, eu estou falando que não tem um interesse por parte do DAI, das gestões do DAI, dessa atual, da passada, não tem interesse em questionar o contrato. Precisou um cidadão de mais de 90 anos, ex-vereador, entrar com uma ação para poder falar assim, gente, esse contrato é um abuso, esse contrato ele está destruindo as finanças do DAI. E o DAI ele entra nos autos e defende o contrato que está quebrando as pernas dele. Então, alguma coisa precisa ser feita. Porque não estão defendendo o interesse do DAI, não estão defendendo os interesses da população. Todo mundo sabe que o DAI é superavitário. É superavitário, mas o que acontece? Por forças ocultas, vamos assim dizer, não tem interesse de resolver o problema. O processo está tramitando, o Ministério Público foi favorável aos nossos pedidos, 2 promotores já se manifestaram favoravelmente nos autos com relação aos pedidos na inicial. Hoje, o processo está no órgão do Ministério Público chamado CAEX, para poder fazer um levantamento de tudo que foi pago sem a disponibilização do serviço, sem a disponibilização do tratamento de água. E estou questionando a questão da abusividade do contrato. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso que a prefeitura ela foi instada a se manifestar nesse processo, nem se manifestou. Só o DAI, a Ares PCJ se manifestou, só que como ela não era nem constituída quando foi assinado esse contrato de PPP, ela pouco teve que fazer. Apesar de eu achar, e eu até coloquei isso em nossa manifestação sobre a contestação, que, para mim, a Ares PCJ ela atua como um escritório de advocacia, tanto do DAI quanto da Odebrecht. Então, pessoal, o que eu venho solicitar, implorar a vocês, é que o DAI,
tome uma postura de defesa da população, em defesa do DAI, não em defesa da empresa que está lá prestando serviço e está, aos poucos, falindo o DAI. Bom, Fred, eu te dei a palavra, sou bem franco, como presidente, em toda a audiência pública, porque a nossa comissão, minha, do Serginho e do Alessandro, é pública. Então, por ser pública, não é porque ser advogado, não é porque eu dou palavra para todo mundo que está no plenário, até se a dona Maria, do nosso teto, estivesse lá atrás, ela teria direito à palavra. Então, agora eu vou passar todos, em qualquer... O Clóvis, se quiser falar, vai falar também, com certeza. Mas vou passar primeiro a palavra ao vereador Alessandro. Obrigado, presidente. Bom, como foi sugerido, de fazer um requerimento provocando a Ares, o DAI, para tomar algumas medidas. Tomei conhecimento aí também, pela fala do Fred, de mais esse problema. Eu já entendo um pouco diferente. Se eles foram construídos antes ou depois, a hora que eles pegaram o problema, eles têm que cuidar de tudo. É minha opinião, tá? Eu acho que teria que agir, sim, e entrar com essa fiscalização. E, então, a gente vai ter que... Não vai dar para fazer um requerimento hoje. Tem tanta coisa para ser levantada, tem tanta situação que a gente vai passar para vocês. Eu entendo que tem a área fiscal, a área de engenharia, às vezes uma pergunta técnica de engenharia não está no conhecimento de vocês, por não ser daquela área. Até mesmo o vereador, você conhece tal? A gente não conhece tudo. A gente começa a tomar ciência depois que o munícipe chega até nós e faz essa denúncia. Então, é o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer todo o levantamento. Vou pedir até depois a contribuição do Fred aí para conhecer o processo dele, aí, que a gente possa incluir também isso daí e passar para vocês que tem um contrato, né, como um órgão fiscalizador para auxiliar nessa questão aí e fazer todo esse levantamento aí em prol da população. E colaborando com o vereador Alessandro, eu peço a vocês, em nome da população, mesmo afinco que houve no reajuste, vocês intercedam, né, nesses caos que está acontecendo aqui em nossa cidade. Algum vereador mais quer falar? Clóvis, com a palavra. Boa noite. O que eu tenho a falar vamos dizer assim, é muita coisa que eu, nesses 12, 13 anos dessa PPP, é que eu sempre procurei analisar e, enfim, ver uma maneira de que aquilo que a PPP estaria causando não conseguisse. Mas, e aí, eu acumulei muitos conhecimentos, muitos fatos, que eu acredito que sejam desconhecidos pelos próprios vereadores. Um deles é o seguinte: antes da parceria, como que funcionava o DAI? O DAI emitia as faturas, né, e o povo pagava nos bancos, e os bancos mandavam para o DAI pagar todo o que necessárias, as despesas necessárias para o seu funcionamento. Inclusive, eu acredito que até o salário dos funcionários. Pois bem, com a PPP, mudou. O DAI emite as contas e os bancos recebem, e o dinheiro é contrato com 9 bancos, se não me engano. Eles, em vez de ser devolvido para o DAI, ele vai para uma conta da empresa privada. Olha o absurdo. Esse dinheiro, que é um dinheiro que seria destinado a pagamento do próprio funcionamento do DAI, vai para uma empresa privada. Pois bem, e para mais isso seria 50% da arrecadação. Mas eles pegam toda a arrecadação desses bancos e mandam para lá. O DAI, praticamente, ele vai receber, sabe o quê? O que é pago nas lotéricas. E o que é pago, por exemplo, em débito automático.
Mas aquele dinheiro que vai pago assim, nessas agências vai para a empresa. E daí a razão da quebra do DAE. Por quê? O DAE ficou de 100%, por exemplo, da arrecadação, em vez do faturamento, não é da arrecadação. O do faturamento seria destinado ao DAE. Mas, ao invés disso, 70% fica para a empresa. O DAE fica com 30%. E como é que o DAE vai pagar suas despesas com 30%? Porque, geralmente, a arrecadação da fatura, segundo informou um ex-superintendente do DAE, é a seguinte: de 100% da arrecadação, 90% é para pagar as despesas. O DAE fica somente com 10%. Então, agora, só que o DAE, então, não recebendo só 30%, como é que ele vai pagar o restante? E aí está a situação. O próprio superintendente do DAE pode dizer a verdade. Na verdade, o DAE, o dinheiro arrecadado vai para o DAE? Pode falar, Sérgio. Obrigado, presidente. Senhor Clóvis, o senhor explicou de forma muito bem elaborada, bem clara, a situação. Eu só gostaria de acrescentar uma pequena correçãozinha, se o senhor me permite. Tá? Todo o dinheiro arrecadado no sistema bancário, ele vai para uma conta única em nome do DAE no Banco Itaú. Essa conta é chamada de conta centralizadora. Tá? Diariamente é feito um processamento de arrecadação e aí o sistema computacional apura a porcentagem que é do DAE, a porcentagem que é para o Fundo Garantidor e a porcentagem que é para a BRK. E o dinheiro que foi arrecadado e que entrou na conta centralizadora, no dia seguinte ele é repassado para essas 3 instâncias. A parte que vai para a BRK, é claro que é para remunerar o serviço durante o mês. A parte que fica para o DAE não tem uma porcentagem específica, porque entra a arrecadação do dia e entra a arrecadação atrasada também, ou seja, clientes que pagam a posteriori a conta. Mas essa conta centralizadora ela é do DAE. Eu só gostaria de acrescentar isso aí. Agora, se está certo o cálculo, a distribuição, aí é motivo para se analisar melhor e cabe muito bem o processo que foi instaurado a pedido do Dr. Clóvis. Pode finalizar, Clóvis. É o seguinte, o nosso amigo aí falou que é uma conta centralizadora do DAE. Só que quem abriu essa conta é a empresa privada. E mais ainda, essa empresa privada, ela diz que essa conta ela é sigilosa, quer dizer, que ninguém pode assim, querer saber. Tem que, como o Fred já me falou, tem que ser através de uma ação, porque essa conta é sigilosa. Então, eu explico, se é conta do DAE, como que pode ser sigilosa? Então, eu só faço essa correção nas palavras do nosso amigo. Uma parte. Agora, só para uma coisa, então, só para terminar. Por exemplo, esse aumento agora de 7,14% aí. De acordo com o que eu falei, os bancos vão arrecadar, a partir do aumento, né? E o dinheiro, em vez de ir para arrecadar, esse dinheiro desses bancos, da lotérica vai para o VAE, mas dos outros bancos vai para essa conta centralizadora da empresa. Então, tanto é que ela nem presta conta. Nem presta conta, ela é sigilosa, ela não tem que dar satisfação, tem em documento isso. E ela não tem que dar satisfação de ninguém dessa conta.
Uma parte ao vereador Alessandro, depois o Sérgio tem a palavra. Obrigado, presidente. Superintendente, essa conta, ela é da prefeitura, ela tem sigilo. Como é que funciona? A gente precisa saber, porque eu nunca vi o recebimento do dinheiro do pagador de imposto, do contribuinte, num sigilo. Uma conta centralizadora, ela está realmente no CNPJ da terceirizada ou do DAI? Pode falar, Sérgio. Obrigado pela palavra. Essa conta foi criada logo no início da PPP, quando foi celebrado o contrato inicialmente. É uma conta do DAI, no Banco Itaú. Eu não vou lembrar o número da conta de cabeça, mas eu acesso essa conta diariamente no meu computador, com a minha senha, como representante do DAI perante o banco. Eu acesso essa conta, comparo o que entrou na conta com o que foi arrecadado em todos os bancos, sempre bate, e a partir dessa conta é que é feita a divisão dos 3 modos, como eu falei. Então, é claro, nós não vamos publicar no jornal, mas qualquer pessoa que precisar dessa informação, eu tenho à disposição lá. Eu acredito que a BRK não vai passar essa informação, porque é a conta do DAI. Tá, então, essa informação do seu Clóvis não procede. O senhor tem o número da conta, o valor, senha, tudo. É assim que funciona. Então tá. Não, quem faz a movimentação dessa conta é a prefeitura. Tá? Embora ela tenha sido aberta no nome do DAI, quem faz a movimentação é a prefeitura. É a prefeitura que faz a divisão dos repasses. Uma parte é o Alessandro. A conta, ela é do DAI, quando o pessoal paga a conta de água, vamos falar assim. Aí, esse dinheiro ele fica nessa conta e quem tem acesso é a prefeitura para fazer os pagamentos. Não é o financeiro do DAI, mesmo sendo uma autarquia, o CNPJ é diferente. Como é que funciona isso? Pode falar. No microfone, Sérgio, por favor, meu querido. Desculpa, vamos lá. Recapitulando, então. Toda a arrecadação do sistema bancário vai para essa conta. Tá? A conta é em nome do DAI e eu tenho acesso para emissão de extrato, consulta. Eu não tenho acesso para movimentação. O dinheiro que sai dessa conta não é para pagamentos diversos. Ele vai naquela divisão em 3 que eu comentei. Parte da BRK, parte da prefeitura, parte do fundo e parte do próprio DAI. Essa parte do DAI, ela volta para uma outra conta corrente, que é essa conta corrente, e a gente usa para pagamento das despesas diversas, folha de salário, enfim, tudo isso daí. Agora, o dinheiro que entra e sai da conta centralizadora, ele só funciona dessa maneira. Vem dos bancos e sai nessa divisão tríplice para pagar as respectivas... Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Qual a palavra, Rafael? Eu não sei, cada hora eu fico com mais dúvidas. Você olha o dinheiro, tenho a senha na mão, olha lá a conta azul, depois você fala que vai para a prefeitura e não tem acesso e divide as contas. Eu confesso que eu fiquei meio perdido. Segunda pergunta, a BRK, antiga Odebrecht, dos escândalos de Brasília, ela é sócia do DAI, nós sabemos. Ela tem alguma procuração para isso, documentalmente, e outra, ela também tem acesso, pelo que eu estou entendendo. Porque se ela é sócia, você tem senha, mas você não pode movimentar, aí, me desculpa, mas o senhor se enrolou, vai para um lado, volta para o outro, e eu estou sem entender. Eles têm acesso, têm procuração, são sócios, nós já sabemos como que funciona isso. O DAI só olha, distribui para pagamentos da prefeitura e a outra parte vai para a sócia. É isso. Com licença. Então, a partir dessa conta centralizadora, a BRK não tem acesso nem para consulta e muito menos para movimentação. Quem tem acesso é o DAI. Mas quem faz a movimentação por contrato é a prefeitura. O DAI não pode destinar os valores para esse, para aquele outro fim, por contrato. Então, a BRK só vai ter acesso ao dinheiro que for para ela no repasse da remuneração, e não na arrecadação. Tá.
Tá, para finalizar, o senhor está aqui hoje ao vivo, recebeu denúncias de cidadãos, de advogados, de vereadores, sobre essa palavra aqui do Fred, do tratamento lá atrás. Eu me lembro disso, era moleque, mas me lembro que foi feita uma parte do esgoto, depois, logo em seguida da venda, já foi cobrado 80, não sei quantos por cento ele citou aqui, e hoje tem uma propaganda da Odebrecht BRK que o esgoto que nós pagamos em Rio Claro é 100% tratado, e você viu denúncias aqui, e vocês também, embora que não vieram aqui para resolver nada, desculpa a sinceridade, você está tendo aqui diversas denúncias, depoimentos, e você tem base para fazer alguma coisa diante desse contrato agora. O senhor vai fazer alguma coisa contra esse contrato? O DAI vai fazer alguma coisa? Teve pronunciamento, eu não sei, aqui de um processo aqui de 2 promotores dizendo favorável a um pagamento indevido. Então, quando tem um contrato que não está legal para os dois, ele tem que ser quebrado. O senhor vai fazer isso? Eu quero uma resposta. Ou o senhor vai perguntar para o Osmar? É isso que eu queria que você respondesse. Pode falar, Sérgio. Tá. Obrigado, vereador. Respondendo ao nobre vereador Rafael, nesse momento o DAI não tem nenhuma movimentação no sentido de entrar com uma nova ação contra a BRK. Nós sabemos da ação que o Dr. Clóvis demandou. Toda vez que o DAI é notificado a fornecer informações, elas são passadas o mais corretas e fidedignas possíveis, sempre no intuito de defender o DAI. Eu desconheço que nessa administração atual houve alguma defesa do contrato. O que nós fazemos é defesa do ponto de vista do DAI, mediante as informações que o Ministério Público solicita para o andamento do processo. Tá? Então, nesse caso, então, repetindo, o DAI não tem planos, nem partiria do DAI a qualquer ação judicial no sentido de quebrar o contrato. O contrato foi celebrado entre a Prefeitura, o Poder Executivo... Quem tem que quebrar é a Prefeitura. O Poder Executivo e a atual BRK. Então, só para responder minha pergunta. Então, você terceirizou a cobrança agora. Olha que terceirização já. Você terceirizou a obrigação sua para a Prefeitura. O senhor vai notificar, vai mandar essa quebra de contrato para mim, uma cópia. Você está lá, você é superintendente do DAI. Você está sendo informado das coisas que estão acontecendo, dos problemas citados, do desvio, enfim. O senhor terceirizou para a Prefeitura. Você vai notificar, eu precisava de uma cópia, depois o senhor notificando o prefeito que existe, após reunião pública no dia tal, bababá, sobre diversos assuntos que foram tratados e diversas denúncias, e apontar e pedir o cancelamento? Nobre vereador, como eu disse, não cabe ao DAI fazer apontamentos no sentido de rescindir o contrato. No entanto, problemas que têm acontecido são comunicados constantemente ao prefeito. E quanto à questão da terceirização da cobrança, esse termo para mim é novo. O DAI continua proprietário da cobrança. A única coisa que talvez não tenha ficado claro é como isso é processado, como ocorre essa tramitação. Mas isso é possível ser explicado sem problema nenhum, num momento mais oportuno. Só para finalizar, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, dizendo que é culpado. Isso aí foi de administrações passadas, de quem votou favorável na época, quem votou contrário, quem se posicionou a favor do DAI e quem se posicionou a favor da empresa. Isso aí está nos autos aqui, senhor Clóvis, dessa votação que teve da venda do DAI. Então, é difícil a gente ficar falando aqui, porque o Sérgio não tem nem culpa.
Não sei, não pode fazer nada, entendeu? Eu estou até indo embora, porque, infelizmente, ele não pode fazer nada, eu vou tomar um café e ir embora para a rua que eu ganho mais. Eu não estou criticando você, eles aqui, como antes do Fred chegar aqui, eu já estava falando aqui que eles são advogados da empresa, quanto mais terceirização tiver, mais eles estão felizes. E não são culpa deles, eles passaram em concurso, trabalham numa empresa e eles têm que defender o patrão, que é a empresa. Só que é uma reunião aqui que, infelizmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se o senhor não pode cancelar o contrato, pedir uma revisão para o prefeito, pedir pelo menos uma revisão do prefeito dessas coisas que estão acontecendo. E a Ares PCJ aí, que recebe para cuidar do rio, dos mananciais, que comece aí, viu, os dois doutor, a começar a andar no trecho, porque os senhores são bons de terceirização também. Vieram aqui, foram questionados, não é da minha repartição, não é do meu departamento, eu não sei, eu não vi, então o que os senhores vieram fazer aqui? A convocação foi para a Ares, vocês não sabem responder. Pô, pegasse lá o corpo jurídico lá, quem está trabalhando no campo, quem fica no escritório, para poder responder, para poder fiscalizar. Porque vieram aqui, não resolveram nada, responderam porcaria nenhuma para não falar aquilo que eu tenho vontade, depois entra aí com processo, é isso que só chega para mim. Mas é complicado, e vocês recebem para isso, infelizmente, não vão defender a população nunca. E eu estou indo embora porque ninguém vai fazer bosta nenhuma. Tchau. Helder, pode falar, filho. Ô, Rafael. Rodrigo, pode falar. Bom, queria só dizer para todos os vereadores, inicialmente, que a Ares não tem nenhum interesse. A Ares é um órgão público, mais uma vez, nós temos as nossas contas e os nossos processos regulados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós não temos nenhum interesse e nenhum efeito pessoal sobre o aumento de valor XYZ. Meu salário não vai aumentar, o do Helder não vai aumentar por conta disso. E quero deixar bem claro, a gente tem que jogar com as regras da legislação. A legislação diz que a esfera de planejamento, a esfera de execução e a esfera de fiscalização e regulação. A esfera do planejamento é a esfera do titular dos serviços, que é a Prefeitura Municipal, o executor é o DAI, nós somos a agência reguladora. Quem toma a decisão sobre contratar, terceirizar, qual a forma de prestação de serviço, é o titular dos serviços, responsável pelo planejamento. A agência não conduz, não induz, não sugere que o DAI seja vendido, que o DAI seja arrendado, que o DAI seja extinto. Isso não é prerrogativa da agência e garanto a vocês que isso nunca foi ponto de pauta em nenhum processo tarifário, em nenhum processo fiscalizatório, em nenhum processo de qualquer natureza pela agência. A agência não determina que seja feito investimento XYZ, porque essa é uma prerrogativa de planejamento do titular dos serviços. Então, a Ares não pode dizer, num processo tarifário, o DAI vai executar investimento XYZ sem que isso seja uma decisão do planejamento, do Plano Municipal de Saneamento e do DAI enquanto entidade que executa o Plano Municipal de Saneamento. O que a agência faz no seu âmbito de fiscalização? Ela tem que acompanhar o Plano Municipal de Saneamento, o cumprimento, a atualidade, a viabilidade do Plano Municipal, a qualidade dos serviços, a sustentabilidade econômico-financeira do DAI e a modicidade tarifária. Então, a agência tem que equilibrar todos esses componentes. E hoje, não digo o caso de Rio Claro, mas o caso de muitos municípios, pelas condições estruturais do saneamento básico no Brasil
e nós somos uma região muito avançada, mas que paga seu preço por ser uma região avançada. Nós temos problema de tratamento de esgoto, nós temos problema de atualidade dos sistemas. Então, hoje, seria possível calcular, inclusive, reajustes tarifários mais altos, se fosse necessário equalizar todos os problemas num curto prazo de tempo. Mas, do mesmo modo, nós temos o interesse, nós temos em vista a modicidade tarifária que... Então, eu só queria ressaltar isso, que de todas as demandas que a gente compartilha, que o DAI tem que cumprir e que nós temos preocupação com elas, embora a gente tenha que ter muito cuidado para não invadir competências, o problema de produção de água é um problema que nós identificamos do DAI. Nós falamos, já conversamos muito sobre isso. Não pode o DAI conviver com uma situação de déficit de produção ou de estar numa situação crítica de produção de água. Mas nós não podemos dizer, sem uma determinação clara de planejamento, que o DAI vai fazer a obra XYZ na captação ou XYZ na ETA. Então, isso poderia acarretar uma obrigação para a agência de dar um reajuste, inclusive, mais alto do que esse, e não é o nosso papel. Então, só queria deixar essas coisas bem claras, bem delimitadas. Nós, se não conseguimos responder, endereçar devidamente qualquer questão, estamos colocando o compromisso sob provocação, sob requerimento, e não é só o compromisso de atender um requerimento. Recebemos representantes de câmaras de vereadores, representantes de outros órgãos interessados, em qualquer assunto de qualquer município regulado, para discutir, para entender de que forma a agência, no âmbito das suas competências, pode atuar. Se me permite, presidente, só um último... Qual a palavra? Que é um recado que a gente insiste em dar em todos os municípios, e acho que é do interesse de todos. O DAI e todos os municípios regulados, por obrigação legal da agência, dispõe de tarifa residencial social. Essa tarifa ela precisa ser divulgada, e acho que essa casa é uma casa que pode contribuir, é do interesse da agência que as tarifas sociais tenham efetividade, porque nós já identificamos em muitos municípios que existe a tarifa, mas a pessoa, o prestador de serviços, não é o caso do DAI, mas isso é um caso recorrente, que o prestador de serviços, por um zelo excessivo com suas contas, que é um zelo injustificado, ele quer que a pessoa prove que ela é a pessoa mais pobre do mundo para que ela consiga acessar a tarifa. E a gente, pela regra da Ares PCJ, é um procedimento bem simples, em termos de critérios, de benefícios. Então, assim, se a gente concordo, a gente pode ter impactos diferenciados, o impacto pesa mais para quem ganha menos, mas nós temos um instrumento, pelo menos, que é a tarifa social, que pode ser ampliada. Aqui no caso de Rio Claro, nós ainda temos uma adesão baixa, trouxemos materiais, e então, se possível, peço que a casa também ajude na divulgação. Com certeza, vai ser... Olha, com certeza vai ser de super importância. Bom, posso terminar? Finalizando, Clóvis, bem rápido. É bem rápido. Tá. É o seguinte, todo mundo fala aí que o DAI está falido e tudo mais, mas ninguém pergunta por quê? O que levou o DAI a falir? Quando isso aí, inclusive os ex-superintendentes que sucederam ao superintendente do governo Nevoeiro, no jornal Cidade, eles saíram pela tangente, atribuíram a situação do DAI às administrações passadas. Isso não quer dizer nada. Nós queremos saber o porquê. E aí chega o único superintendente que respondeu, e que não foi assim superintendente depois do PPP, foi o senhor Sérgio Crofe. Ele disse o seguinte: o problema é a PPP. Se eu fosse
estivesse como superintendente, eu não assinaria esse contrato. Quer dizer que, então... Só para corrigir o senhor, só para incrementar a informação, nem corrigir, mas o senhor Sérgio Croff foi superintendente da época do Cláudio de Mauro. Cláudio de Mauro. O Cláudio de Mauro, a qual o senhor foi vereador na época... Sim. Senhor, me corrija se eu estiver errado. O senhor foi vereador na época do Cláudio de Mauro. Sim. Na época do Cláudio de Mauro, o senhor Cláudio de Mauro assinou um TAC do Ministério Público dizendo que ia tratar até 2005 100% de esgoto, o que era inimaginável, só estava na cabeça do ex-prefeito Cláudio de Mauro. Eu não me lembro do senhor Sérgio Croff cobrando ou pedindo para o prefeito Cláudio de Mauro para evitar esse tipo de assinatura do TAC que foi assinado da época do Cláudio de Mauro. E que o prefeito Nevoeiro teve uma dinamite gigantesca para resolver. Então, isso não foi citado, não me lembro aqui na Câmara de ter sido citado. Porque o senhor Cláudio de Mauro fez um TAC, era de conhecimento público. Esse TAC acabou sobrando porque ele achava que a ex-vereadora Raquel Picelli iria ganhar a eleição. Ele não resolveu o problema. E isso acabou, não é suposição, é um fato. Isso aconteceu e, por isso, resultou numa PPP, que aí, rindo ou chorando, é o que está gerando essa discussão toda aqui. Vamos admitir que... Mas, na época, o senhor Sérgio Croff absolutamente se calou, não falou nada. Eu só quero terminar aqui. Ó. Então, o que acontece é o seguinte, não se sabe agora. Então, chegou o momento de agora a gente fazer uma reunião com a Câmara, prefeito e o superintendente do DAI e a população, justamente eles buscar a causa. E eu, como já estou há tempo no problema, eu já sei que é a PPP. Tá. Agora, o que tem aí que a PPP fez errado? É justamente isso. Ela mexeu na tarifa. Porque numa PPP, no caso de Rio Claro, foi feito entre a empresa privada e a prefeitura. Quem tem que pagar as contraprestações é a prefeitura. Agora, não é o DAI. E o DAI também não porque o DAI, pela Lei 11.079, ele também não tem que ser a prefeitura. Obrigado, viu, senhor Clóvis? Não, só para terminar. Então, sabe 20 segundos. Para quem eles vai ter que pagar? O povo. Eles simplesmente pegaram o povo e o povo está pagando sem ter sido consultado, e sendo que ele não é assim, quem tem que pagar a conta. Quem tem que pagar a conta seria a prefeitura. E agora a última coisa. Esses 7, pouco aumento... 14. 7,14. 7,14. Vai dar mais ou menos, porque a arrecadação do DAI tem faturamento, 14 milhões, por aí. Você multiplica 7,14%, vai dar mais ou menos 840 mil. Só que desses 840 mil, sabe quanto que vai ficar para o DAI? 200 e poucos mil. Os outros 600 vão para a BRK. Obrigado, senhor Clóvis. Bom, Alessandro, com a palavra para a gente encerrar essa audiência pública. Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer a presença do superintendente do Sérgio, Rodrigo, Helder. Gostaria muito de agradecer a colaboração do ex-vereador Clóvis por passar todas as informações, o assessor do vereador Luciano, Serginho, Júlio e todos que estão aqui presentes por essa reunião. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos, Rodrigo, Helder. Dou por encerrada a nossa audiência.